Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será a Mesopotâmia, a civilização entre rios. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. A civilização mesopotâmica desenvolveu-se entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje se encontra parte do Iraque. Era uma terra fértil, o que facilitava a fixação de diversos povos. Entre eles, os mais importantes foram os sumérios, os acádios, os amonitas, os assírios e os caldeus. Os sumérios foram povos responsáveis pelos primeiros templos e palácios monumentais, pela construção das primeiras cidades e pela invenção da escrita. Depois da primeira escrita pictográfica, eles desenvolveram a escrita cuneiforme, assim chamada porque tinha a forma de cunha. A origem dos sumérios é desconhecida. Eles não foram os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia, nem os que descobriram a agricultura. Apenas conseguiram adaptá-la e aperfeiçoar as técnicas de plantio. Eles fundaram a cidade de Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Cada cidade era independente uma das outras e era administrada por um governante autoritário chamado Patese, uma mistura de chefe militar, religioso e político. Os pateses controlavam a população, cobrando impostos e impondo outras obrigações. A terra era apontada como propriedade dos deuses e cabia aos seres humanos servi-los, não só com trabalho agrícola, mas também com a construção de templos, os zigurates. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado no costume e eram habilidosos nas práticas comerciais. Devido à luta por hegemonia política, as cidades sumérias enfraqueceram-se e eles acabaram dominados por outros povos. Os acádios. Os acádios foram povos seminômades que conquistaram a Mesopotâmia entre 2550 e 2300 a.C., sob a liderança de Sargão I. Eles dominavam instrumentos bélicos sofisticados para a época como arco, flecha e lança. Sua cidade mais importante foi Akkad. Contínuas invasões enfraqueceram o império, que desapareceu por volta de 2100 a.C. Os Amonitas e o primeiro Império Babilônico. Os Amonitas foram povos provenientes do deserto árabe que se estabeleceram na Babilônia. Por volta do século XVIII a.C., Hammurabi consegue unificar toda a região e deu origem ao primeiro Império Babilônico. A cidade tornou-se um dos mais importantes centros urbanos da antiguidade. Hammurabi criou um código de leis escritos famoso por aplicar a lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente. O código apresentava uma série de penas para crimes domésticos e comerciais, ligados à propriedade, à herança, à escravidão, entre outros. Após a morte de Hammurabi, uma série de problemas internos levaram o Império Babilônico à decadência, e, por volta de 1500 a.C., eles foram invadidos pelos hititas e depois pelos assírios. Os assírios. Os povos assírios estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia e fundaram a cidade de Assur e Nínive. Eram guerreiros e dominavam a fabricação de armas. A sua principal característica era a crueldade. Conquistaram a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Por serem muito cruéis com os povos conquistados, provocaram revoltas que contribuiu para a sua decadência e derrota para os caldeus em 612 a.C. Os caldeus e o Segundo Império Babilônico. Os caldeus fundaram o Segundo Império Babilônico, cujo auge ocorreu no reinado de Nabucodonosor entre 605 e 563 a.C. Ele ordena a construção do Jardim Suspenso da Babilônia e uma torre que muitos identificam como a Torre de Babel, descrita na Bíblia. O Segundo Império Babilônico entra em decadência quando é invadido pelos persas por volta de 530 a.C. Religião. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam e cultuavam vários deuses. As principais divindades eram Marduk, o deus supremo, Enki, deus das águas e do conhecimento do bem e do mal, Enlil, deus do ar, Shamash, deus do sol, Assur, deus do sol e da guerra, Semiramis, rainha do céu, Nimrod, o grande caçador, Thamus, filho de Semiramis, Star, deus da fertilidade. Os sacerdotes desenvolveram os princípios da astronomia e da astrologia. Dividiram o ano em 12 meses, a semana em 7 dias e o dia em dois períodos de 12 horas. Dividiram um círculo em 360 graus e calcularam as raízes quadrada e cúbica. Na literatura escreveram a epopeia de Gilgamesh, narrando o dilúvio. Muitos conhecimentos mesopotâmicos estão vivos por meio de mitos e outras formas de saber.